Estamos de volta, vamos falar do Fred. Antes, só um abraço aqui para o grande Adilson Martins, repórter de Rádio dos Bão. Agora vai fazer transmissões aí pela Rádio Sucesso de Barbacena. Sucesso para vocês aí, sucesso para a Rádio Sucesso. Como repórter torcedor. Repórter torcedor? É. Meu Deus. Olha aqui, pessoal, o sucesso aí, o Adilson e toda a rapaziada do Sucesso de Barbacena. Olha aqui. Parece que a coisa entre Fred e Levi, parece não, azedou de vez, né? O atacante se recusa a jogar, já até anunciaram lá que está indo embora, chegou lá há pouco, aliás, há cerca de 2 horas, a gente mostrou imagens ali num jogo aberto, será emprestado, a não ser que ele chegue lá agora, não, desculpa aí, vamos ficar por aqui e tal. O atacante teria que apresentar uma proposta de outro clube. O Cruzeiro, preste atenção, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro sondou o Fred há algum tempo e os valores pedidos foram absurdos. Ele pediu 1.200.000 por mês e 4 anos de contrato. 4 anos de contrato e 1.200.000 por mês. O Cruzeiro ofereceu 300.000 de salário. Aliás, 300.000 para o Fluminense, né? Para o Fluminense, mas com 1.200.000 reais de salários. Fica difícil, né? Fica realmente com 4 anos de contrato ainda numa negociação para ter o Fred, mas um negócio arriscado. Isso não foi agora, né? Não, isso não foi agora. Porque agora a história é outra. Porque eu não sei quando aconteceu isso, mas quando o Cruzeiro oferece isso e o Fred... Boa tarde, Boa tarde. Quando ele pede 1.200.000, é porque é para tirar ele do Fluminense. Ó, aqui eu ganho 900, então eu quero ganhar 1.200.000 para sair daqui. Agora é outra situação. Agora o clima lá, o ambiente está ruim... A gente não sabe o que ele conversou com o Levi Coupe. Vira aí um pavio aceso a relação Fred e Levi Coupe. Se eles fazem as pazes agora, o pavio está aceso. Você não sabe o tamanho do pavio. Exatamente. Uma hora ele vai chegar e vai explodir de novo. Pelo que a gente conhece do Levi, pelo que a gente conhece do Fred. E por o Fluminense ser uma gangorra. O Fluminense é um clube que, ao mesmo tempo que ele está muito bem, de uma hora para outra ele está lá embaixo, desanda tudo. Então fica esse pavio aceso, a gente não sabe o tamanho do pavio, e agora a história é outra. Talvez, para você chegar a fazer uma proposta ao Fluminense e ao Fred agora, os dois cedo. O Fluminense fala, ó, eu vou emprestar de graça. Eu vou emprestar de graça, vai ficar aí durante 1 ano, 1 ano e meio, sei lá que seja. E o Fred peça menos, ou aceite ganhar menos. Mas, gente, é tudo suposição. A informação é essa que o Everton passou, de que recentemente foi feita essa proposta pelo Fred, mas eu acho que são situações diferentes. Talvez ele aceite negociar por menos. E ontem, fiz contato, evidentemente, com gente de dentro do Cruzeiro, para saber, bom, existe a possibilidade de jogar aqui? A resposta que eu obtive do sempre monossilábico Thiago Escuro... Não! Sempre. Não! Só fala isso. Mas depois, como eu não rendi, aí ele falou, não tem nada nesse sentido. Aumentou, eu fiquei muito feliz, porque ele foi monossilábico, mas logo depois ele falou, não tem nada nesse sentido. E recebi uma outra informação. Gente, pode pensar que é besteira, o Everton está querendo jogar para a galera, isso é para ter audiência. Não é. A informação que eu recebi, fui sondar. Porque quem me passou essa informação que eu vou dar agora é gente muito séria. Falou, o Cruzeiro teria feito uma sondagem pelo Tevez. Aí você fala, poxa, mas não é loucura? Não é loucura? Né? Onde é o problema de sondar? Perguntar quanto custa. Não estava um tempo atrás aí falando que ele estava com problemas lá no Boca? Que queria sair do Boca. Aí o Corinthians se manifestou, opa, o Corinthians e tal. A informação que eu recebi. Aí perguntei para o Thiago Escuro. Tem alguma coisa nesse sentido? E ele respondeu? Não! Boa tarde, mano. Ele completou a frase do Tevez, não? Vale a pena uma investida hoje, agora, ligar para o Fred e falar, querido, vem para cá, vamos fazer uma nova história. Né? Só que aqui o ambiente está bom, né? Você vai ter que chegar e chinelinho. Aliás, chinelinho não, chinelinho quem fica no DM, pianinho. Por essas cifras, não. Eu acho que o que mais pesa no caso do Fred são 6 anos de contrato que ele tem com o Fluminense, o salário que ele tem lá. O Fred não vai abrir mão dessas situações, a não ser que seja... Tipo, o Fluminense, eu preciso emprestar para ele não ficar parado, porque com o Levi ele não vai jogar, o time está dando certo, acabou e não tem mais solução isso aqui. Mas as informações que a gente tem, você também tem, é de que o Corinthians estaria na parada. E aí o Corinthians, assim, com mais retaguarda, vamos assim dizer. Porque o Corinthians quer, o Tite não estaria preocupado com essa situação do que aconteceu com o Fred lá, dos problemas que o Fred tem, dessa história de autoritarismo, vamos colocar entre aspas, que ele teria com o time, até porque ele estaria chegando numa situação nova, o Tite tem um
um comportamento bem diferente, muito próximo disciplinarmente falando, mas ele estaria chegando num grupo novo. Agora, eu acho que o que tem que ficar bem claro é o seguinte, a gente acompanhou um monte de diretor do Fluminense hoje dizer, o Fred manda, o Fred não sei o quê. O dia que eles foram renovar o contrato com o Fred, aí eles falaram, olha, você vai ficar, né, com proposta da China e tal, mas você vai ter uma situação diferente aqui dentro. Nós vamos passar por você, as decisões e tal. Eu acho errado, mas eles combinaram com ele, então isso não é caro. Combinou? Agora está passando por esse momento ruim, mas isso não é caro, é o que foi combinado com ele. Então, eu acho que às vezes as pessoas falam demais, esquecendo o que falam no passado, esquecendo as histórias, e pouca gente também tem memória nisso. Então, dirigente está errado, jogador está errado, e o Levi chegou numa história que ele, entendeu? Ele está se lixando para isso, ele quer comandar o time e vai ser da forma como ele quer. O que ele conversou com o Fred, o que aconteceu, isso eu não sei. Agora, que é um jogador que dentro de uma normalidade, todo mundo queria, que tem essa força que ele tem em termos ofensivos, ele tem mesmo. É um jogador que você tem dificuldade de encontrar no Brasil. Agora, tudo tem que ser feito dentro de uma realidade. Ô, Ídolo, você acha que se o Cruzeiro se acerta e o Fred vem para o Cruzeiro, ele vai trazer algum tipo de benefício? Ou o ambiente onde o David, mesmo sem casco, mesmo sem rótulo, é o cara que dita as ordens? É o cara que é respeitado, mesmo muita gente dizendo que não, mas é respeitado. Ele tem voz ativa dentro do grupo com pouca idade e pouca rodagem. Faria bem ao Cruzeiro na sua avaliação? Boa tarde. Câmera 2, por gentileza. Um abraço a todos. Acho que faria bem sim, a questão seria financeira, que aí realmente fica complicado para o Cruzeiro pagar esses valores, mas tirando essa parte financeira que eu acho muito pesada, tecnicamente seria um acréscimo e acho que não tem nada a ver esse negócio de ambiente, não. Isso está, inclusive, sendo muita bobagem falada aí. E com relação à possibilidade concreta, acho que não. Acho que ele não vem. Acho que se ele for, ele vai ou para o Corinthians ou alguma Internacional coisa pro exterior. estaria na briga. Vocês têm dúvida que o Palmeiras está na briga? Não, mas o Palmeiras está na briga por todo mundo. Não, mas a informação que eu na briga por todo mundo. Palmeiras paga uma nota do Lucas Baixo. Palmeiras tem 3 centroavantes. A informação que eu recebi aqui de uma pessoa de dentro do Palmeiras, e eu repassei ipsis literis agora no jogo aberto, é de que no Palmeiras ele não joga. Não é. É Corinthians mesmo. Informação que eu recebi. Ainda disse, a coisa azedar daqui até amanhã e tal, eu conto que ele não vai para o Palmeiras, não vai para o Cruzeiro, não vai para o Atlético, acho que alguma coisa, ou Corinthians, por exemplo, então eu recebi um tweet aqui agora de um telespectador dizendo, bom, vocês não acham que tem uma relação, o fato de o Prato sair no meio do ano e aí a Dry World ser patrocinadora dos dois clubes, tem alguma relação e tal? Não sei, gostaria de ouvir. O Diego Souza saiu por causa do Levi, o Ronaldinho saiu por causa do Levi. Não, mas aí o Diego Souza por causa do Levi ou por causa do Fred? Não, o Diego Souza saiu por causa do Levi. Por causa do Levi? O Diego Souza saiu por causa do Levi, o Ronaldinho saiu por causa do Levi, o Tardelli brigou com o Levi. No ano passado teve reunião do Atlético para tirar o Levi com o Leonardo Silva, não teve nada disso que você falou ali de ambiente bom mas você está desqualificando uma informação que eu recebi de dentro do clube? Não, estou discordando. Não, você fala, não tem nada disso, que você está desqualificando a minha informação. Desculpa, então. Não tem desculpa. Não posso desqualificar uma informação que você tenha, porque tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta. Não, eu defendi o Levi. A informação que eu recebi é de que ele deixou um bom ambiente, que o problema não era com o grupo. Tinha Kizumba com alguns jogadores. Eu acho que nessa situação assim, os do Fluminense, por exemplo, os dois estão errados. O Fred e o Levi. Eu acho que os dois erraram aí, o Fred poderia ter lidado de outra forma. O que eu recebi de informação ali mas também... Mas não é desse jeito, que como se o Levir também... O Levir quem chega com tom ditatorial e arrogante é o Levir. Eu acho que o Fred deveria ter sido mais profissional e lidar de outra maneira. Mas não... A informação que eu recebi ali agora, enquanto estava ao vivo no Jogo Aberto, foi de que o Fred começou a tomar conta do vestiário antes, no intervalo e depois do jogo, meio que querendo ditar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Pô, mas então não precisa de treinador. Sim. Vamos inovar, vamos colocar o Fred de treinador. E que ele fez com o menino lá também, que foi público, que ele deu uma entrevista, eu esqueci como é que chama o jogador, e que foi o estupim que o Levi não quis. Ele cobrou do cara de imediato, e foi uma entrevista pública, foi na transmissão. Essa parte é a parte que não tem problema. E antes que fale alguma coisa, eu estou criticando o Fred. Agora, essa parte não tem problema, porque é até uma grande contradição, porque todo mundo fala que o futebol precisa de líder, precisa de cara com personalidade, precisa de jogador que... Mas tu tem limite, né? Mas tu tem limite, né?
Na líder, verdade, um cara que é líder. O Léo Silva, por exemplo, você está falando de líder. O Léo Silva é um líder dentro do Atlético. Sim. Todos os jogadores que pediu a saída, vão até o Léo Silva para trocar ideia. E o Léo Silva é a ponte até o treinador e continua sendo. Tudo que está sendo discutido no Atlético hoje com o Aguirre, com respeito à forma de jogar e tal, passa por ele. Mas entre você ser um líder e começar a achar que você manda no clube... Mas não era isso que acontecia. E a ponte que tinha no Atlético com o Levir, queria o Levir fora, né? Então, só não vazou. A diferença é essa. Mas durou bastante tempo. Mas durou bastante tempo. A insatisfação dos atletas. A vontade de tirar o Levir. E o Levir, o tempo que durou aí, o que ganhou... Sim. Eu só acho que não dá para apontar será que desculpa, Du, só para fechar, será que essa liderança do Galo era maior do que a representatividade que tinha o Ronaldinho Gaúcho? Não falei isso. Então, no caso do Ronaldinho é diferente de todos esses, né? Ele foi contratado para tirar o Ronaldinho Gaúcho. No início. Mas só para isso? Não, claro que não, né, Beto? Claro que não. Mas foi contratado porque é um bom treinador. Não, isso todo mundo sabe. É igual no jogo aberto ali, você falou, foi contratado para tirar o Fred. Ninguém está falando quando fala isso, ninguém está falando que é só por causa disso. Não. Lá disseram sim, ué. Mas ninguém fala só por causa disso, só você que entende desse jeito. Falando que vai tirar... Tá bom, então eu sou o único burro da história, eu sou um jumento, eu entendo tudo errado, mas vou continuar sustentando. Para mim, quem diz que o Levir é contratado só para militarizar o ambiente, está errado. Está errado, porque quando o Levir passou pelo Atlético, ele, além dos títulos conquistados, ele tinha uma relação de confiança com os jogadores que era só elogiado fora do clube, gente. Isso até você falou coisa diferente. Vocês dois já acabaram o diálogo, a gente vai poder participar, dar opinião ou só vai ficar com vocês dois? Não, você pode, porque desde o início do programa, eu desqualifico a minha informação, desqualifico a minha opinião, você está errado, só você que entende assim. Tudo bem, mas depois vocês resolvem o problema de vocês. Você que disse. Deixa eu, Edmar, pra mim, nada pode ser maior que o clube. Se tem um treinador, o treinador tem que ter voz ativa. Tudo bem, mas se o Fred quer mandar, está errado. Depois vocês discutem isso, agora não é hora disso. Eu só acho que não dá para apontar agora culpado. Quer pautar o programa. Eu só acho que não dá para... Eu só quero participar também. Só não dá para culpar Levir ou Fred, porque tudo que sai a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não falar, não, a culpa é do Levir. Não, o culpado é o Fred. Não dá para fazer isso. A gente pode analisar o que o Fluminense pode fazer, o que os outros clubes que têm interesses podem fazer, o que vai ser bom ou não para o clube que contratar o Fred. Apontar culpado nessa hora, eu acho o maior erro de todos. Não dá para falar que o Fred é culpado, né? Porque ninguém ouviu a conversa. Você ouve o que o Levir falou, ok, o Levir tem o ponto dele. E depois você ouve o que o Fred falou. Então o Fred olha o ponto de vista dele. O clube não trabalha transparente com a imprensa. Então não dá para apontar o dedo para o Fred ou para o Levir nessa hora. A única coisa que a gente pode analisar é que o clube é maior que os dois. O Levir é o comandante do Fluminense. O Fred tem um histórico, mas sempre um histórico de ouvir falar. O Fred manda no vestiário. A gente só ouve falar. Eu nunca ouvi, por exemplo, o presidente do Fluminense falar isso do Fred. Nunca ouvi. Agora. E eu vi outro dia, eu estava escutando a entrevista do Dorival Júnior ontem, elogiou demais o Fred. Falou, Fred, eu fiquei pouco tempo no Fluminense, mas é um cara corretíssimo. Aí ele até falou do Levir. O Levir também é um grande cara. Então, ele também não sabe apontar o dedo para um ou para outro. Eu só acho que o Fluminense não cabe mais Levir e Fred juntos. É um pavio que vai estourar a qualquer hora. E o clube que contratar o Fred, gente, é outra história. Ele é um grande jogador e vai acrescentar para qualquer clube que ele chegar. Eu também acho que vai. Eu também acho que não apontar o dedo. Eu só penso que, independentemente de apontar o dedo e tal, é dizer o seguinte, a informação que chega de gente que cobre o clube e que tem fontes dentro do clube, a informação é de que ele quer tomar conta do vestiário antes do intervalo e depois do jogo. É o que a gente sempre ouve. Como é que eu vou... Não, mas como é que você vai desqualificar a informação de um setorista? Não, eu não estou dizendo isso. Você acha que o setorista vai inventar uma história? Quer dizer, o Levir treinou o Fred no Cruzeiro, não treinou, Edmar? Treinou, né? Treinou sim. Quer dizer, eu sinceramente, eu não acho que a relação azedou simplesmente porque eu tenho raiva de você. Não, alguma coisa não sei. Você está certo, agora o Cadu veio também com a história do Levir nos outros clubes. O Levir teve problema no Atlético, teve problema no Cruzeiro, teve problema em todos os clubes pelos quais ele passou, sempre com a estrela do time, sempre. Então, o Fred tem esse histórico,
Agora o Levi também tem. E a diretoria do Fluminense tem uma culpa danada, você vai me desculpar. Se você tem um jogador que você sabe que tem esse histórico, se você tem esse tipo de situação lá dentro que todo mundo diz que tem, como é que você contrata um treinador que é exatamente o oposto disso? É um treinador que briga pela hierarquia, que é o que eu mando, que nesse histórico que o Levi tem. Quem é que errou nessa história? E quem é que pode ser punido nessa história toda? O próprio Fluminense, o time, sabe? A torcida. Beleza. Pois é, uma beleza. Então, quem fez errado? É aquela história que a gente fala de perfil de time, perfil de jogador, DNA de clube. Pra que você contrata um treinador que tem essa história se você tem um jogador que é líder e é desse jeito? Me conta, você tá procurando confusão. Não, mas aí o clube não pode contratar um treinador pensando no jogador que ele tem. Mas quem colocou o Fluminense jamais pode fazer isso, o Cruzeiro jamais pode fazer isso. Mas se o perfil do Levi... Foi o Fluminense. O erro é do Fluminense. O erro é deles. Mas se o perfil do treinador passa por isso que você está dizendo, de ter rolado problemas por onde ele passou, pra que contratou, então? Não vale a reflexão? Ué, vale, claro que vale. Então é isso aí. Põe aqui a enquete. Vamos dar um giro na enquete aqui para saber como é que está. Olha aqui, surpreendentemente, você quer o Fred no Cruzeiro? Pode atualizar, tem poucos votos aqui, foi logo na largada da enquete. 47% dizendo que sim, 53% dizendo que não. No porque está com circunflexo. Mas então você veja só que até a torcida está dividida, mas a maioria não. É a maioria, né? Se está ganhando ali 53 contra 47, a maioria não quer. E para mim é surpreendente. Para mim também é. Porque é um jogador, em termos ofensivos, que é muito difícil de você ter. Gente, situações, se você me perguntar nessa questão de ter um histórico, se ele vai atrapalhar o time, se ele vai não sei o quê, por essas coisas que fala, eu acho que depende muito da forma como ele vai chegar, do que a diretoria vai dizer, do que o treinador vai dizer para ele, e de que ele está chegando num time em que não foi prometido para ele que ele ia ser o dono, como prometeram lá no Fluminense. É diferente. Nem prometeram, ele conquistou esse patamar de dono do time no Fluminense. Foi o cara no dia da renovação que falou para ele, nós vamos fazer por 6 anos, você não vai para lá, eu vou passar tudo por você. Ele conquistou porque ele foi bicampeão brasileiro com o Fluminense, artilheiro de tudo quanto é competição com o Fluminense, carregou o time nas costas, é um grande jogador, é o maior ídolo da história recente do Fluminense, e ele conquistou isso, gente. Isso é simples, ele conquistou pelo trabalho dele. Agora, você também não pode pegar isso e achar que acabou, você manda, você treina o time, você contrata, você manda embora. Então, essa última frase sua vai de encontro e não ao encontro, até mesmo do que você disse. De que não tem um culpado. Se ele começa a misturar as coisas. Tem um culpado. Se ele começa a misturar as coisas, quem então é. tem. Eu falei que tem um culpado, é claro que tem um culpado. Se há uma confusão, tem um culpado. Mas quem que é? Eu não posso falar quem é. Acho que eu não sei. Então, mas aí você se baseia em informações que você recebe para ter um posicionamento. Olha aqui, grande oportunidade para você adquirir sua chácara. Atenção, pessoal, para lazer, pescaria, investimento, tem a turma da pescaria aí, a rapaziada que se encontra final de semana, vamos para o Pantanal, aí chega lá, pega aquele piranhão lá no Pantanal, né? É um negócio espetacular. Então é o seguinte, lá nesse lugar, nas Fazendinhas Baú, você tem água, ruas compactadas, luz, uma estrutura muito legal para você, de repente, construir sua chácara. Divide aí a entrada e as prestações para a rapaziada da pesca, da turma da pescaria e fica tudo certo. Detalhe, não tem consulta ao SPC ou Serasa, você negocia direto com os donos, tem muita água, tem muito peixe, região não foi afetada pela crise hídrica e uma natureza intocável e maravilhosa. Financiamento próprio sem consulta ao SPC ou Serasa é o grande diferencial da Bandeirantes Imóveis, 144 meses para você pagar, uma pequena entrada de R$ 7.499 por mês. Agora tem um detalhe, se você ligar agora, disser que ouviu, aliás que viu aqui nos Donos da Bola, dá só 5 de entrada, 2 a gente paga para você, 5 de entrada, pode ser? Ligue agora, 34850123, ligue agora ou chame no WhatsApp agora, 99907-9139. O Rafa está esperando o seu contato, doutor Antônio, Toninho, esperando o seu contato. Vá até o local, conheça, a gente leva você até lá. Fazendinhas Baú, 34850123, ligue já, 99907-9139. Vamos falar do Atlético agora então? Vamos lá, deixa eu chamar aqui, que se prepara para a partida decisiva, Melgar, quinta-feira, lá no Mineirão, depois da derrota para o Tricordiano. O dia foi de cobranças, veja aí.
A presença do presidente Daniel Nepomuceno na cidade do Galo só poderia ter uma explicação: cobrança. E não era para menos. O Atlético foi derrotado pelo tricordiano por 4-2 em plena Arena Independência. Foi uma reunião longa, acho que mais importante, participativa, de confiança no elenco, confiança no treinador e sua equipe. A gente teve uma semana ruim, né? 2 derrotas, e a gente entra na fase decisiva, ele fazendo o papel de presidente, da boa pessoa que ele veio nos dar apoio, nos passar confiança, né? Foi um grupo que foi montado a dedo por ele, então ele confia em todos, e é a hora da gente dar essa resposta para ele dentro de campo. É neste clima de cobrança que o Atlético entra em uma semana decisiva. Com um empate diante do Melgar, a equipe avança na Copa Libertadores. Então nem pensar em repetir os erros cometidos no último jogo. É um jogo para a gente novamente readquirir a confiança, um jogo para a nossa equipe voltar a atuar bem, fazer grandes jogadas, grandes lances. E se tudo ocorrer bem, poder fazer um saldo de gol para que a gente possa, né, se classificar no melhor posicionamento na classificação geral. Para a decisão desta quinta-feira, o técnico Diego Aguirre conta com titulares descansados, já que o comandante alvinegro poupou boa parte da equipe considerada ideal no fim de semana. A baixa é o capitão Léo Silva, que cumpre suspensão. Para compensar, o meia Dátolo foi liberado pelo departamento médico. Daqui para frente, o Atlético não pode mais tropeçar. Palavras do presidente do clube. A hora de ganhar chegou, por isso que tem uma atenção total especial a esses próximos dias, para não cometermos erro algum. E não. Entendeu? E o assunto continua aqui sobre a questão do Atlético na quinta-feira, contra o Melgar. Obrigação de vencer e vencer bem demais. Com certeza, não, mas depois dessa cobrança toda aí, eu só me assusto um pouquinho, você viu com essa história de foco, tudo, na altura dos acontecimentos, e foco tem que estar há muito tempo, né? Mas eu gostei muito da entrevista do Marcos Rocha ontem, e acho que as pessoas estão complicando um pouquinho o que o Marcos Rocha disse. O Marcos Rocha, ele chegou a citar a questão do rodízio, que todo mundo jogou muito e tal, que o Aguirre já experimentou todo mundo, mas que agora está na hora de ter a força máxima. E não é isso. Não é que ele está contra o rodízio, nem que ele criticou o rodízio. O que ele disse foi o seguinte: já experimentamos muito, já tivemos. A gente deu os números aqui, foram 12 vezes a equipe reserva omissa, 9 vezes a equipe titular. Então, o Marcos Rocha não falou nada demais, gente. Ele falou que agora é força máxima, é foco, é estar no que é decisivo essa semana, que é o jogo do Melgar, é chegar às oitavas, que é o primeiro jogo do América. É esse tipo de coisa. Eu não vi ele falar nada demais. Vocês sentiram que tinha alguma coisa de estranho no que ele falou? O Atlético, o Aguirre, eles estão fazendo, pelo menos é o que eu imagino para campeonato regional. É laboratório, é teste, é utilizar o elenco inteiro, botar todo mundo para jogar. Tá certo. Acho que tá certíssimo. A Aguirre tá certo. Fez tudo no ponto certinho, colocou todo mundo para jogar. Atlético com time reserva, poupou quando deveria poupar. E a entrevista do Aguirre depois do jogo continua no meu pensamento. Agora que é a fase final, decisão, o Atlético vai entrar com o que tem de melhor na semifinal. Se chegar lá em Patos de Minas, fizer 3-0 na URT e tiver jogo da Libertadores próximo ao outro jogo, poupa todo mundo de novo, tem que poupar. Campeonato Mineiro é para isso, para conhecer elenco, para conhecer o jogador que tem, para fazer um laboratório, quem vai continuar até o final do ano, quem vai sair, é para isso. Ainda mais o Atlético que tem a manutenção do elenco, e o Aguirre já é um treinador consagrado, aí todo mundo já conhece. E a Libertadores é a principal competição do Atlético. Quantas vezes o Aguirre poupou jogador na Libertadores? Nenhuma. Pois é, mas a discussão... Nenhuma. Então, o Aguirre, no meu pensamento, que é de campeonato regional, está agindo certinho, poupando jogador e rodando elenco. Jogar mal é outra história. Aí é outra discussão. O grande problema é que o próprio time mas reserva... a cobrança foi em cima disso. Não, né? só tô do dizendo, time titular também que jogou mal contra o Independente Del Valle. Porque tem gente já falando, tá fazendo rodízio demais, não pode fazer rodízio. Campeonato regional é para isso. Tá, mas a cobrança que foi feita ontem é porque dentro do rodízio e o time titular... Deu na mesma. Tá dando na mesma. Não tá dando na mesma. Não, a cobrança do Daniel foi essa. O time titular fez um jogo abaixo da crítica esse ano, na minha opinião. Não acho, não. Que foi lá no Equador com o Independente Del Valle. O Atlético foi facilmente batido pelo Independente Del Valle. Depois disso, os outros jogos pode ter jogado mal um tempo, em determinado momento do jogo foi mal, mas não teve desastre nenhum quando o time titular. É desastre perder para o Cruzeiro? Não é. E o Atlético não jogou mal contra o Cruzeiro. Contra o Independente Del Valle, o segundo tempo foi um sufoco. Primeiro tempo o Atlético
amassou o Independente Del Valle, poderia ter feito 4. Caiu de rendimento no segundo tempo, para mim, em função da parte física, muito em função da parte física. Contra o Colo-Colo lá, foi uma eventualidade, porque perdeu o Dátilo com 15 minutos do segundo tempo, teve que jogar num esquema que nunca tinha jogado e tomou um sufoco. Gente, vamos com calma. Quando o Atlético teve com o time titular na Libertadores, fez um jogo muito ruim, digno de muita crítica, e a gente criticou, que foi contra o Independente Del Valle lá no Equador. Fora isso, não vejo desastre. É que quem vê problemas e critica nesse período agora, final de primeira fase, se o Atlético ganha o Campeonato Mineiro, vai chegar depois e falar, tá vendo? As críticas não valeram de nada. Mas até aqui, vamos falar até a última rodada do Campeonato Mineiro. Você, por exemplo, quantas e quantas vezes você disse aqui, eu não olho o resultado, eu olho o desempenho. Exatamente. Se você olhar o desempenho do Aguirre, você vai ver que não é bom. Eu prefiro olhar os jogos com o time titular. O Atlético com o time titular, a mim, está agradando. O time reserva é outra história. Gostaria de ouvir. Eu concordo com o Panzi. Acho que na maioria dos jogos do Campeonato Mineiro, na verdade, assim, eu acho que, eu discordo de uma parte, que eu acho que, em geral, é mais do que certo e mais compreensível que ele segure a onda no Campeonato Mineiro. Eu só acho que em um outro jogo ele exagerou e poderia... Eu me esqueci de aquilo que você falou ontem. O Aguirre tem um seríssimo problema, que é a opção na hora de trocar. E o Cadu falou isso ontem. É o principal problema do Aguirre, é a opção na hora de montar. De montagem inicial, nem tanto. E acho que, assim, esses últimos dias do Atlético de certa turbulência são estranhos, né? Porque foi um jogo com um time misto, mais para reserva do que para misto, mas com uns 3, 4 ali que ou são titulares ou poderiam muito bem ser titulares. Leandro Donizete, Cleiton, Casares, Robinho, que entrou no segundo tempo. Foi muito mal, mesmo com o time reserva, deveria ter jogado melhor, deveria ter vencido o jogo, né? Mas ele não escalou mal nesse jogo em si. Nesse jogo em si não era errado poupar, eu discordei de em outros momentos, mas nesse jogo que causou os problemas dos últimos dias, ele escalou mal, ele não escalou mal, melhor dizendo. Agora, o problema é que o time bem escalado não jogou bem. Aqui o time reserva jogou mal. Então, assim, mas tinha que ser esse time mesmo. Até acho, repito, que em um outro momento no Campeonato Mineiro, ele vacilou, ele poderia ter escalado um time mais próximo do titular, aí sim ele pecou nessa história de poupar demais. Mas, em geral, não acho que a crítica tem que ser com rodízio, que a crítica tem que ser... Agora, ao mesmo tempo, independentemente de tudo que aconteceu no Atlético esse ano, eu tenho receio de que em jogo de Libertadores, mata-mata, em jogo importante brasileiro, ele administre mal o elenco. Não porque ele fez no Atlético, mas porque ele fez no Inter. E é importante o Atlético entender que eu coloco isso aqui até para manter coerência com o que eu disse no ano passado, quando inclusive eu defendia o Atlético. Muita gente colocava que o Inter era o melhor time do Brasil, que o Inter era isso e aquilo, e naquele momento eu achava o Atlético melhor, e nessa análise eu falava, olha, eu acho o Atlético melhor, entre outras coisas, porque não acho o trabalho do Aguirre isso tudo, e não achava ruim. Eu lembro que o termo que eu utilizei era superestimado. Quando ele estava na moda, todo mundo elogiava, eu falava, é um bom trabalho, mas eu não acho que é isso tudo. E eu tenho esse receio com relação ao que aconteceu no Internacional no ano passado. Agora, essa cobrança de que está fazendo rodízio demais, que é o fim do mundo até aqui, isso eu não acho, não. A questão do rodízio, pelo menos também informação que a gente recebe, é que você valoriza, você dá musculatura para o cara, dá estofo para o cara entra em campo. E ele está... Exatamente. O Giovani é um exemplo. Isso. Então, é um ponto positivo. Eu também não critico o rodízio. E quando contratou, sabia que era uma prática convencional dentro do trabalho. Eu acho que a grande questão do rodízio é que as pessoas, em geral, e não estou desqualificando a análise de ninguém, eu acho que as pessoas, em geral, às vezes ficam no clichê assim, do rodízio e falta pontuar como o rodízio é feito, o grau que ele é feito e outras coisas do trabalho. A discussão muitas vezes fica muito simplória. O cara é o rodízio, você gosta do trabalho dele ou não? Primeiro que além do rodízio ele tem outras características que você pode gostar ou não. O trabalho dele não se resume a isso. E o rodízio também não é só fazer rodízio ou não. É como você vai fazer, o grau que você vai fazer, a competição que você vai fazer. Então,
Porque também tem muita gente que qualquer crítica que você faz ao rodízio acha que você, nossa, não pode criticar o rodízio, que também não é isso. Não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que não tem problema nenhum fazer rotação, fazer rodízio. Eu acho que o Aguirre, no Internacional, às vezes pecava por fazer um pouco além do que deveria e por fazer de um jeito que eu discordava. Escolhendo jogadores de um jeito que eu discordava. Mas não é assim, em si, o rodízio é um grande problema. É um exemplo que tem gente que implica, mas na Europa, por exemplo, muita gente faz e eu não acho mal feito. Por exemplo, o Barcelona faz a rotação e eu acho bem feito. Eu acho que ele escolhe tem muita qualidade lá. Não, mas ele escolhe o jeito certo e o jogo certo para tirar os seus principais jogadores. Para deixar o time pior. Eu vou tirar o Iniesta e colocar o Arda Turan. Eu acho que ele faz isso no jogo certo. Sabe o que acontece? Se você fazer o rodízio no Campeonato Brasileiro, você não pode enfiar o time reserva para jogar. Aí você poupa quem tiver mais desgastado. São 3, 4, ok, vou tirar 3, 4, vou tirar 2 no Brasileiro. No Mineiro, gente, vocês vão me desculpar, quem gosta de Campeonato Mineiro, mas é para meter time reserva mesmo. Mas Campeonato Brasileiro mesmo. É que o Campeonato Mineiro, aquilo que a gente falou aqui, ele não pode servir de parâmetro para você esculachar treinador ou endeusar treinador. Não é? Se o David ganhar, não é por isso que você vai... Nossa, o cara... Se ele ganhar com um desempenho muito bom, é muito ótimo. bom. O que ele tem e se o Aguirre ganhar também, você não pode apagar todos os erros cometidos até ele ganhar o Campeonato Mineiro. Dizer, não, tá vendo só, funcionou, ele é mestre, então não é isso. Mas a questão é desempenho. Se você for olhar para o que o time está jogando, titular que eu estou falando, para o que o time titular está jogando, se você olhar para os números dele, Aguirre, isso começa a rolar um questionamento em cima disso. Tanto que o presidente foi lá e falou, meu filho, e aí? Você precisa dar uma resposta, o seu time não está jogando. Ontem eu falei aqui, até você questionou, Odu, eu falei aqui da questão do time não ter ainda um padrão. Mas o que é padrão para você? É tudo aquilo que o Atlético não está fazendo. O Atlético não tem. Depende de lampejos individuais, como tem qualidade, isso acaba acontecendo. Eu acho que o time do Atlético tem padrão. Isso foi falado antes do jogo do domingo, né? Essa questão do padrão, vocês discutiram na semana passada, antes do jogo do domingo. E acho que o Atlético foi muito mal mesmo no jogo da Libertadores, no último, isso é inquestionável, mas eu também acho que o time vinha mostrando padrão, sim. Você sabe direitinho e acho como o Atlético até joga. que tirando esses 2 últimos jogos, não que o time tivesse perfeito, que tivesse maravilhosamente bem, mas no marasmo que a gente vive esse ano, que não tem ninguém jogando bem, eu acho que o Atlético era até o time do Brasil que mais convencia, que mais era consistente. Agora realmente caiu nos 2 últimos jogos. Nos 2 últimos? Eu acho que ele ficou muito individual e menos coletivo. Mas no Cruzeiro todo mundo considerou que fez um bom jogo. Deixa eu chamar aqui a sua atenção. Você que financiou um veículo, as prestações estão atrasadas, o banco está ameaçando tomar o seu bem. Atenção, dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. A gente sabe o tanto que incomoda, então você vai ligar agora 2559-8877, vai fazer a revisão do seu financiamento, parar de pagar juros abusivos, vai virar o jogo. Sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Aliás, tem um detalhe, hein? Há anos você pode estar pagando sem saber e dependendo da situação, você pode quitar o seu veículo com descontos de até 80%. Quer mais detalhes? 2559-8877. Olha o WhatsApp aí, 99695-3077. O banco está ameaçando tomar o seu bem, não devolva sem antes entrar em contato pelo 2559-8877. Pare de pagar taxas indevidas. E aí, fala de cartão de crédito, cheque especial, qualquer tipo de financiamento. Peça a revisão. 2559-8877. Eu vou para o intervalo rapidinho. É lá e cá, não saia daí. Volto já.